Vamos lá, pessoal, para mais um conceito aqui então, ó. Deixa eu falar para vocês o que são íons, né? Então, os átomos, pessoal, inicialmente nêutrons, tá certo? Eles podem, ora, ou perder elétrons, ou perder ou ganhar elétrons, tá bom? Os prótons, pessoal, que estão acondicionados lá no núcleo do átomo, tá certo? Eles não sofrem nem perda e nem ganho, tá ok? Então, se tiver que mexer com a carga elétrica do átomo, inicialmente neutro, tem que ser mexendo com a quantidade de elétrons, tá bom? Então, quando isso acontece, quando você mexe com a quantidade de elétrons de um átomo inicialmente neutro, ele torna-se um átomo eletricamente carregado, tá certo? Que seria o quê? Seria os íons. Pessoal, existem dois tipos de íons. Os chamados íons positivos, carinhosamente conhecidos como cátions, e os íons negativos, carinhosamente conhecidos como ânions. Vamos entender aqui o funcionamento de cada um, pessoal. Então, eu peguei aqui o sódio, ó, lá da tabela periódica. Cadê ele aqui, ó? Número atômico 11. Para começar a conversa aqui com vocês, ó. Pessoal, então, inicialmente, eu estou pegando ele neutro. O que significa isso? Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Olha lá, ó, prótons igual a 11, elétrons igual a 11 também. Em termos de cargas elétricas, o que significa isso? A gente sabe que próton é positivo e elétron é negativo. Então, na verdade, em termos de cargas elétricas, eu tenho o quê? Eu tenho 11 mais 11 cargas elétricas e menos 11 cargas elétricas negativas, no caso. Positivo e negativo, tá bom? Então, se eu fizer uma conta aqui, pessoal, ó, vou somar isso daqui, mais 11 com menos 11, ou seja, soma de opostos, isso aqui é zero. Tá legal? Então, o que significa esse zero aqui? Ó? Significa que o átomo ele é neutro. Se você quiser pegar o símbolo dele e colocar um zerinho aqui em cima, pessoal, pode, tá bom? Isso daqui caracteriza o quê? Que o átomo ele é do tipo neutro. Bom, então, o que vai acontecer? Tá certo? Por motivos que eu não vou explicar por enquanto, só um pouquinho mais para frente, vamos considerar que esse átomo, inicialmente, ele perdeu elétrons. Então, para haver a formação de cátions, tem que haver o quê? Tem que haver a perda de elétrons. E mais para frente eu explico por que se perde elétrons. Então, vamos ver o que virou, pessoal. Ó, o sódio, ele tem 11 prótons. Como eu disse para vocês no início da conversa, a quantidade de prótons que está no núcleo do átomo não se mexe com ela, pessoal. Para você alterar a quantidade de prótons no núcleo do átomo, você precisa de muita energia para mexer com essa quantidade, tá certo? E vai desencadear aqueles fenômenos que nós chamamos de fenômenos nucleares, que envolvem uma quantidade muito grande de energia. Então é muito difícil acontecer isso. Agora, para você mexer com a quantidade de elétrons que está na periferia, na eletrosfera, é muito fácil. Então, voltando ao raciocínio aqui, ó, prótons, eu tenho 11. Significa o quê? Que eu tenho 11 partículas positivas, ou seja, eu tenho 11 prótons, tá certo? E elétrons? Então, era 11 quando era neutro. Se perdeu 1, vai ficar com quanto? Vai ficar com 10. Então, aqui você tem o quê? Menos 10 cargas negativas, ou seja, o total de elétrons é menos 10, somando todas as cargas dos elétrons. Se você somar isso daqui, pessoal, mais 11 com menos 10, na verdade você está fazendo uma subtração, em que prevalece o quê? Prevalece o sinal do positivo. Olha lá, ó. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando o átomo ele adquire carga elétrica, ele se transformou o quê? Num íon. Se a carga elétrica é do tipo positiva, o que vai acontecer? Vai acontecer que o átomo se transformar num cátion. Então, nós colocamos assim, pessoal, Na+, tá bom? Ou então, de maneira mais completa, Na1+, tá certo? Existe uma diferença entre mais um e um mais, pessoal.
O mais 1 significa carga elétrica, ó. Mais 1, igual nós tiramos aqui. Agora, 1 mais significa que o átomo perdeu o quê? Perdeu um elétron. Tudo bem? Na prática, quase que não existe diferença entre os dois. Mas conceitualmente tem uma grande diferença, pessoal. Tá certo? Então, vocês podem perceber o seguinte, que no cátion, a quantidade de prótons é sempre maior que a quantidade de elétrons. Deixa eu registrar isso aqui, pessoal. Então, a quantidade de prótons vai ser maior que a quantidade de elétrons. Tá bom? Pessoal, esperem o próximo vídeo para explicar o que são ânions.